mudar a nossa vida. Nós cremos que só o teu poder pode fazer isso. E a tua palavra é o poder do Senhor para transformar as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Sabe, meu querido, nessa noite eu quero compartilhar com você sobre como está a sua fé. Essa palavra o pastor André compartilhou semana passada no culto. Quando estavam aqui no culto semana passada, domingo. Ela falou muito comigo, pessoalmente, falou muito comigo. Falou muito como está a minha vida em si. Mas nessa noite, eu quero brevemente compartilhá-la com você, porque eu quero orar com você, amém? Juntos nós entrarmos nisso. Num tempo de praticarmos verdadeiramente aquilo que Deus tem para nós. Sabe, essa palavra nós vamos falar sobre Jó. E a Bíblia conta a história de Jó, que sem o último capítulo seria o maior desastre de toda a Bíblia. E ela conta a história de Jó. Quem foi Jó? Jó era um homem justo, reto, íntegro, o qual o próprio Deus testemunhou sobre ele. A Bíblia fala, não me pergunte como, não sei como isso funciona direito, mas o diabo estava na presença de Deus e acusou Jó. E Jó falou para Deus, esse é meu filho. Jó, na terra não há ninguém tão justo, tão íntegro. Então o diabo falou, mas você mima ele. Estou parafraseando com você, né? Mas você mima Jó. Ele é mimado, por isso que é fácil de servir. Então, com a autorização de Deus, o diabo pôde tocar em muitas coisas na vida de Jó. Deus falou para o diabo, pode tocar no que você quiser na vida de Jó, só não tire a vida dele. E o que aconteceu com Jó? Sabe, como que instantaneamente, a Bíblia conta que Jó perdeu todos os seus bens, Jó perdeu toda a sua família, Jó perdeu tudo que tinha, perdeu a sua saúde. A Bíblia fala que nasceram nele chagas, feridas que liberavam um pus, um cheiro ruim. Isso foi o que aconteceu na vida de Jó. E Jó ainda tinha uma mulher pentelha. Ficava falando, amaldiçoa seu Deus e morre logo, rapaz. Amaldiçoa logo Deus e morre. Vai, você está esperando o quê aí? Perdemos casa, perdemos isso, perdemos aquilo. Vai, Jó. Sabe, meu querido? Isso é o que estava na vida de Jó. Aconteceu meio que instantâneo na vida de Jó. E alguém já passou por isso na sua vida? Perdeu tudo. Perdeu família, perdeu dinheiro, perdeu emprego, perdeu casa. Tudo. Eu não creio que isso deva acontecer com você, né? Mas isso aconteceu com Jó. E o que é mais engraçado, talvez no seu coração gere uma indignação, é que o próprio Deus permitiu isso. Ele permitiu, ele falou, pode ir, diabo. Ai, meu Deus. Será que você ficaria indignado com Deus se Deus permitisse o diabo destruir a sua vida? Como que você se sentiria? Pode ir lá. Pode pegar a vida do Ricardo lá, destrói tudo, arranca tudo. Como que seria, Ricardo? Como que seria? Como seria, Simone, se pegasse tudo lá em Taipas, varresse sua casa? Como que seria? Meu Deus! Eu não sei como seria, não. Mas sabe de uma coisa, meu querido? Jó se tornou um exemplo de homem. E algumas atitudes que Jó teve servem-nos para hoje, para nós, para que nós também tenhamos, para que Deus venha transformar as nossas vidas. Sabe de uma coisa? O último capítulo do livro de Jó, a Bíblia fala que tudo que ele tinha, ele recebeu muito mais.
Se ele tinha dinheiro, ele recebeu muito mais. Se ele tinha bens, ele recebeu muito mais. Se ele tinha os filhos, a palavra de Deus diz que ele tinha agora filhas que não existiam formosas iguais. Sabe, Deus deu tudo para ele. Deus mudou ali uma circunstância de uma forma absurda. É nesse ponto que nós queremos focar. Porque problema todo mundo tem. Todo mundo tem. Sim ou não? Estou mentindo? Você está dormindo? Você está aqui comigo? Vira para o seu irmão e pergunta se ele está dormindo. Ele está dormindo? A questão não é o problema. Sabe, eu falo isso para todo mundo que anda comigo. Problema não é o problema. O problema é o que vem depois do problema. Por quê? Porque o problema, ele pode te destruir ou te edificar. Ah, e o que depende? Depende de como você passa pelo problema. Como você passa pelo problema? Consegue me entender isso? Você consegue me entender? Sim ou não? Sim ou não? Como que você passa pela dificuldade? Como que você, no meio do problema, age? Como que você, depois de ter passado por um problema, depois de ter passado por um pecado, depois de ter passado por um tempo de, talvez, de tribulação, como que você age? Como que é a sua vida? Como que aí sim você responde? Sabe, enquanto tudo está ruim, já teve um tempo que está tudo ruim ali, sabe, parece que nada vai, nada rompe, sua vida está encrunhada, coisa esquisita, está meio que deprê, meio na Alfa FM. Como que você se sente? Como que você vive? Como que você responde a Deus? Você sai da célula? Vou sair da célula. Vou sair da igreja. Vou amaldiçoar a Deus e morrer. Como que você faz quando você está doente? Você fica falando, Deus, por quê? Está querendo me matar? Como que você age? É aí que está o problema. É aí que está a questão. É aí que vem o teste. Sabe de uma coisa? Só pode ser aprovado quem é aprovado. O que significa isso? Você só vai receber a aprovação de Deus se você for aprovado por Deus. Consegue entender isso? Não tem a ver com o que Deus tem por você. Porque Ele te ama indiferente de como você é. Diferente do que você faz. Diferente de como você age. Deus te ama, pronto, acabou. E esse amor é amor de dar o seu filho para morrer por você. Não muda. Ah, mas eu sou bonzinho. Ah, mas eu sou do mal. Deus te ama do mesmo jeito. Entende isso? Sim ou não? Mas todos os dias você é testado para saber não o quanto Deus te ama, mas o quanto você ama Deus. Mas o quanto você é apaixonado por Deus. Para saber o tanto que Deus pode te dar nas suas mãos, Ele tem que te testar. Você consegue entender isso? Sim ou não? Sim ou não? É como fazer um teste de volante. Alguém aqui tem carta? Vamos ver quantos tem carta de carro aqui. Poucos. Um ali, um lá. Poucos têm carta. Sabe, eu vou te dizer uma coisa. Você só vai ser habilitado se você não for um corrupto, se você passar no teste de volante. Não vale pagar, né? Pagar é... Ah, Adriano, eu paguei, olha lá, eu vou passar, recebi minha carta, mas você então é um sem vergonha. Mas se você não pagar, você só vai ser habilitado no dia que você passar onde? No teste. Sim ou não? E aí você vai poder pegar o carro do seu pai, seu tio. Ou você vai poder falar, agora eu vou comprar um carro. Vou comprar um Fusca. Vai comprar um Gol quadrado. Ou não, você pode comprar um carro melhor também. Não importa. Mas o que eu quero que você entenda é que você só vai ser habilitado no dia que você passar no teste. Consegue entender? Deus, Ele já liberou um monte de coisa sobre a sua vida. Um monte de coisas. Mas você só é habilitado a recebê-las mediante algum teste. Alguns testes.
Os irmãos me compreendem nessa noite, sim ou não? Só quando você passar, você só entra na 8ª série quando você passa pela 7ª série. Não é verdade? Se você reprova na 7ª, 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 você não entra na 8ª nunca. Ainda que hoje em dia não existe mais reprovar. Mas você entende o meu exemplo, sim ou não? Consegue me entender? Compreende? Sabe, meu querido? Eu não consigo entender o coração de Deus. Mas a Bíblia diz que os caminhos do Senhor são muito maiores do que os nossos. São insondáveis para nós. Eu não consigo entender o que Deus ali demonstrou na hora que Ele liberou o diabo para destruir a vida de Jó. Talvez era só o exemplo para nós de hoje. Era só para que hoje eu estivesse falando com você sobre isso. Eu não consigo compreender, mas eu sei que Deus é bom. Mas de uma coisa eu sei. Uma coisa eu tenho certeza. Eu e você. Somos diariamente passados por testes na mão de Deus. Consegue entender isso? Diariamente. O fato de você estar aqui hoje é porque você respondeu num teste. Qual teste? O da preguiça, talvez. Qual teste? O teste do caldeirão do Hulk. Nem sei se passa mais caldeirão do Hulk de sábado à tarde. Do Raul Gil. Você teve que largar o Raul Gil para estar aqui. Para estar na sua célula. Consegue me entender? Foi um teste. Toda vez. Todos os dias. Talvez toda semana, toda hora. Eu não sei. Você é colocado diante de um teste. Preste atenção no que eu vou te dizer hoje. Você não consegue viver uma vida sem ter testes. Não tem como. Se você sair da igreja, sua vida vai ser testada na mesma frequência. Se você, no seu trabalho, você vai ser testado, na sua escola, em todo lugar. Mas quando você é testado, qual é a sua atitude diante de Deus? Como que você age? Sabe, eu não consigo, como eu te disse, entender talvez os motivos maiores, se não esse que eu vou te dizer. Mas eu consigo enxergar que eu consigo ver que Jó tinha tudo para amaldiçoar Deus. Ele tinha tudo para voltar atrás. Ele tinha tudo para abandonar aquilo que ele cria. Você já pensou nisso? Eu sei que aqui a grande maioria não é pai. Mas eu fico pensando se Deus permitisse que o diabo matasse a minha filha. Eu fico pensando como que eu seria. Se Deus levasse a minha casa, o meu emprego. Minha conta bancária nem adianta, porque já não tem nada lá. Mas o meu emprego, talvez. Minha família, minha esposa, minha mãe, meu pai. E aí, talvez em um minuto depois eu já não tenho mais. Eu já não tenho mais aquilo que é tão precioso para mim. Aquilo que é tão valoroso para mim. Qual que é a sua resposta? Traz isso para a sua vida nessa noite. Naquilo que nesses dias você precisa de responder a Deus. Olha para mim aqui. Eu sinto uma alegria muito grande ao compartilhar isso com você. Porque eu tô dentro disso aqui também. Semana passada eu estava aqui no apelo. Deus muda a minha vida. Mas eu te pergunto, como que você leva isso para você nessa noite? Como que você leva isso para a sua célula nessa noite? Como que você leva isso para a sua vida na sua casa nessa noite? Onde está o teste desses dias em você? Qual é o teste que tem que queimar dentro do seu coração? Sabe, a minha oração, hoje à tarde, quando eu orava poucos minutos em casa, eu pedi, Deus, que enquanto eu estiver compartilhando, que o teu Espírito venha trazendo algo para esses jovens.
para que algo queime dentro do seu coração, para que você responda como Jó respondeu, para que você seja abençoado como Jó foi abençoado, para que você entre em níveis que Jó entrou. Nós vamos ver agora mesmo. Essa é a minha oração para essa noite. Eu nem vou perder tanto tempo aqui com a palavra, eu vou correr com ela, porque eu quero orar por você. Eu quero que nessa noite o poder de Deus te constranja até a certo ponto de você sair daqui quebrado pelo Espírito. Quebrado por quê? Porque só quem é quebrado que pode ser transformado por Deus. Só quem é destruído na sua alma, já não tem mais nada em si mesmo. Esse pode experimentar aquilo que vem de Deus. Sabe, eu quero ver 4 atitudes que Jó teve, que você precisa de ter nesse tempo na sua vida. Nesse tempo, e todo tempo que vier um teste. Eu olho para muitos jovens. Eu falo normalmente de líderes, discipuladores, porque é o pessoal que anda mais perto de mim. Eu vejo tantos líderes respondendo errado, no meio do teste. Está no teste, está ali passando pelo teste e responde errado. Responde errado como? Larga a célula, volta para o mundo, desiste das pessoas que Deus te deu. Sabe, às vezes retrocede naquilo que já tinha conquistado. Às vezes larga aquilo que Deus, com tanto encargo te deu. As pessoas abrem mão. Por quê? Porque no meio do teste não enxergou Deus. Não enxergou que Deus, na verdade, queria liberar algo novo. Deus só pode liberar algo novo se Ele matar o velho. Mas deixa eu te contar uma coisa nessa noite. Para matar o velho, envolve sofrimento. Consegue entender isso? Você já conheceu alguém que é muito arrogante? Talvez lá no seu trabalho, lá na sua escola. Alguém que é muito cheio de si. Cheio de... eu sou o cara. E aí de repente esse alguém está sentado e a cadeira quebra e ele cai no chão. No meio de todo mundo. Puf! E todo mundo olha. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando levantar esse alguém, levanta um outro homem. Por quê? Porque a circunstância destruiu o ego dele. Deus precisa te derrubar da cadeira para te levantar um novo homem, uma nova mulher, um novo jovem em Deus. Ele precisa te dar um rodo nas pernas da sua cadeira, no meio de todo mundo. Pá! E aí você vem aqui no apelo e ajoelha aqui. E aí quando você faz isso, você fica assim, Deus, muda a minha vida. Mas dentro de você, você talvez não acredita no que Deus precisa te mudar. E aí Deus demonstra uma circunstância para você. Ele fala, você é muito carnal. Agora é a posição. Se você rende aqui, fala, Deus, eu sou o mesmo. Muda a minha história. Deus vai mudar a sua vida, porque Ele é gracioso. Agora você pode falar, isso aqui é a voz do diabo, sai diabo. Sai capeta de mim. Para de falar no meu ouvido que eu não sou carnal, não, sou espiritual. Xerebacatarabá, sou espiritual. Deus é bom. Sabe o quanto Ele é bom? Ele é bom que no meio da célula espiritual vai falar um palavrão. Aí vem a carnalidade. Por quê? Porque era carnal. Era carnal. Não quis reconhecer. O que Deus está fazendo? Dando um rodo nas pernas da sua cadeira para você cair e mudar de vida. Qual que é a sua resposta? Tem gente que nesse tempo levanta e fica brigando com a cadeira. Essa cadeira aqui, ó. Cadeira fraca. A culpa é sua. Você não presta para me sentar. Cadeira maligna. Foi o diabo que quebrou a cadeira. Cadeira. Você pode ficar brigando com a cadeira o resto da sua vida. Isso não vai mudar a sua história. Ou você pode reconhecer e falar, Deus, obrigado porque é o Senhor que deu esse rodo e agora eu vou ser um novo homem. Sabe, Jó fez isso. Ele é um exemplo para nós. Sim ou não? Abre sua Bíblia aí. Jó 42. Rapidamente. Olha o que está escrito aí.
Se você está abrindo, abre isso, mas abre em silêncio. Psss, eu já vou lendo aqui por causa do tempo. Jó 42, a partir do verso 1. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei e não entendia coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei, tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Sucedeu que, acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temita: A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não falaste de mim que era reto com o meu servo Jó. Só um momento aí, nós vamos continuar, mas só para explicar. Jó ficou tão destruído que ele foi recorrer aos amigos. E ele chegou para os amigos e falou: me ajuda. E os amigos falaram para ele: você está em pecado, não é possível. Ninguém fica tão problemático. É pecado, isso é pecado, rapaz. Vai orar que Deus tem um capeta. Está encunhado em você. Os amigos falaram isso para ele, mas Jó não tinha nada. Jó não tinha feito nada. Você está me entendendo? Talvez você chega para o seu líder me ajuda. Seu líder fala: é porque você não ora. Você não está orando, por isso Deus está te castigando. Eu estou com um problema aqui, eu não consigo vencer. Porque você não ora, rapaz. Precisa de jejuar muito mais do que você jejua. Os amigos de Jó fizeram isso. Aí Deus agora está falando com os amigos de Jó. Aí, olha o que Deus falou para os amigos dele. Vamos continuar no verso 8. Tomai, pois, 7 bezerros, 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó. Isso é Deus falando. E oferecei holocausto por vós. E o meu servo Jó orará por vós. Porque deveras a ele aceitarei. Para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, esses são os amigos de Jó, Elifaz, o temita, o temanita, perdão, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita. E fizeram como o Senhor lhe dissera. O Senhor aceitou a face de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos antes o conheceram e comeram com ele pão em sua casa. E se condoeram dele e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Pois teve 14.000 ovelhas, 7.000 camelos, 1.000 juntas de boi, 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome da primeira Gemima. E o nome da segunda, Késia. E o nome da terceira, Queren-Apuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E o seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disso viveu Jó 140 anos. E viveu aos seus filhos e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Existem 4 atitudes que Jó teve aqui que você precisa de ter para receber a bênção no meio da tribulação. 4 atitudes. Quais? Primeira delas. A primeira coisa que Jó fez foi que ele reconheceu que Deus estava no controle de tudo. Isso é difícil demais. Olha o que está escrito no versículo 2. Então respondeu Jó ao Senhor. Versículo 1 e 2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Sabe o que Jó falou? Senhor, eu sei que o Senhor pode tudo, e nada pode frustrar os seus planos. Aquilo que o Senhor planejou vai acontecer. Agora, a questão aqui não é o Deus, porque Deus,
ele realmente não pode ser frustrado. Presta atenção em mim aqui. Os planos de Deus não podem ser mudados, não tem como. A questão era Jó. Eu vou te fazer uma pergunta, você não precisa me responder. Mas você enxerga Deus em tudo? Tudo. Inclusive aquilo que parece ser ruim? Tudo. Tudo. Perdi o emprego. Deus está no controle disso. O problema do crente é que ele fica combatendo Deus. Pensando que é o diabo. Às vezes você perde o emprego e fica capeta, safado, arrancou meu emprego. Sai demônio. Sai capeta. Sai capeta. Mas foi Deus. Deus está no controle de tudo. Presta atenção no que eu vou te dizer. Presta atenção no que eu vou te dizer. Você reconhece que tudo lá na sua célula, líder de célula, está no controle de Deus? Inclusive quando não vai ninguém. Não foi ninguém. Aí você fica, hoje o diabo me resistiu. Sai demônio da minha célula, os membros estão... Ou você fala, Deus que planejou isso. Qual que é a sua atitude? Líder de célula, olha para mim aqui. Líder de célula, líder em treinamento. Como que você age? Você vai chorar? Você vai abandonar a célula? É um sinal. Um sinal de que eu não devo mais ser líder de célula. Sabe o que você está fazendo? Você está pegando o plano de Deus e jogando no lixo. Porque Deus está querendo te formar. E você fica lá. Não veio ninguém na minha célula. O capeta ganhou hoje. Oh, Jesus. Como que você enxerga o seu pai bêbado? Melhor ainda. Como que você enxerga não ter pai? Deus é mau. Deus é mau. Deus planejou isso para você. Adriano, não pode ser. Meu pai batia na minha mãe. Não é vontade de Deus que um pai bata na mãe. Mas tudo está no controle da mão de Deus. Nada. Olha para mim aqui. Nada está fora do controle da mão de Deus. Nada. Nada. Você está entendendo aqui? Olha para mim, meu querido. Nada está fora do controle da mão de Deus. A questão é, você enxerga isso? Você consegue glorificar a Deus pelo problema? Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque eu não sei o que o Senhor está formando aqui. Mas obrigado porque o Senhor não esqueceu de mim. Obrigado porque o Senhor está me formando um homem melhor. Um jovem preparado para essa vida. Um jovem que é valente, um jovem que é persistente. Você compreende isso? Quando meu pai estava em síndrome do pânico, no começo eu ficava perguntando para Deus, Deus, que é isso? Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Mas um dia eu entendi, eu falei, obrigado porque o Senhor está me formando. Eu consigo saber que um dia o meu pai, que foi um depressivo, ele vai ser alguém alegre, cheio de vida de Deus. E nós vamos se lembrar disso como o Senhor fez. O Senhor mudou, o Senhor transformou. Consegue me entender? Como que você age nisso? Você reconhece a mão de Deus em tudo? Porque se você não reconhece, é difícil demais. É difícil viver uma vida onde você não sabe onde está. Sim ou não? Sim ou não? Dizem que um dos maiores problemas num naufrágio de um iate, algum navio fechado, é que quando a pessoa sai, se for à noite, né? Ela não sabe para onde nadar. Se eu estou indo para cima, eu só estou indo mais para baixo ainda. Consegue entender? Se o navio de noite afundar e você conseguir sair, aonde é para cima? Aonde é para baixo? Difícil de saber. Por quê? Não sabe onde está. É difícil saber, não saber onde está. Não é? Difícil não saber onde eu estou, o que eu estou fazendo aqui, nessa empresa, nessa igreja, nessa célula, nessa rede. Mas se você confia na mão de Deus, você sabe, eu não sei aonde eu estou.
senão na mão de Deus. Aonde eu estou, tem nome, chama mão de Deus. Mão de Deus. E a mão de Deus não vai me pôr em lugar ruim. Pode parecer ruim, mas é bom. Pode parecer dor, mas é saúde. Pode parecer perda, mas é ganho. Pode parecer desgaste, mas é vida. Pode parecer morte, mas é poder de Deus. Deus não te põe em lugar ruim. Mas você reconhece isso, você fica reclamando. Deus, por quê? Como que você age? Segunda coisa que Jó fez. Jó submeteu ao propósito de Deus. Reconhecer Deus é um nível, submeter é um nível maior. Submeter é saber que Deus não está fazendo nada para te agradar. Deus está fazendo algo para cumprir o propósito dele na sua vida. Você entende isso? Entende isso? Sim ou não? Deus, ele está fazendo uma circunstância, ele está produzindo algo. Não é para que você fique felizinho somente. Não. Deus está produzindo algo que é para cumprir um propósito na sua vida. Homem não se forma com risinho. Mulher não se forma com isso, se forma com coisas fortes, com pancada. Entende? Entende isso não? Sim ou não? Se você for fazer uma luta de arte marcial, qualquer luta, você pode saber dar todos os golpes perfeitamente. Você só vai ser bom no dia que você aprender a apanhar. Pode ver. Se você faz uma luta, é real isso. Saber apanhar. Como assim saber apanhar? Não é tomar uma surra. Mas que adianta você saber dar todos os golpes? E o cara olhar e fazer assim, você já cai no chão. Você tem que saber, tem resistência. Entende isso? No boxe existe isso, resistência. Você está me entendendo? Está me entendendo? Resistência. Mas como que você forma alguém resistente? Batendo nele. Sim ou não? É ou não é? Você bate, ele cai. Uma semana depois ele é mais forte do que ele era antes. Você vai ter que bater 2 vezes para ele cair agora. Sim ou não? Sim ou não? Jó submeteu a propósito de Deus. Olha o que está escrito. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim. Coisas que eu não conhecia. Aí Jó fala, escuta-me, pois havia dito, eu falarei e te perguntarei e tu me ensinarás. Sabe o que é tu me ensinarás? Pode me ensinar aí. Pode mandar que eu vou fazer aquilo que o Senhor mandar. Antes eu ficava aqui, o propósito de Deus é fazer isso aqui, ó. O propósito de Deus é fazer aquilo ali, ó. Agora não. Deus, manda e eu vou fazer. Fala e eu vou cumprir. Eu vou submeter o teu propósito. Você consegue entender isso? Se o Senhor falar que eu tenho que largar isso, eu vou largar. Por quê? Porque se é o teu propósito, é o melhor. Jó submeteu. Jó entendia, começou a entender, né? Que na verdade, Deus tem um propósito muito maior do que a circunstância. Sabe, meu querido, presta atenção. O que Deus está fazendo com você nesses dias. Nesses dias, o que Deus está querendo te formar em você?
O que Deus está querendo produzir em você? Você pode estar correndo do propósito de Deus. Consegue me entender? Sabe, há 7 anos atrás eu liderava uma célula que acabou. Não existe mais. Naquele lugar onde existia minha célula, não existe mais célula. A igreja multiplicou e não tinha mais célula. Entende? Mas o que Deus estava querendo formar em mim? Eu fui colocado numa célula, comecei a liderar de novo, a célula multiplicar em 3, acabou de novo. Eu ficava, Deus está tirando, não é possível. Sabe, pastor André, meu pastor, poucas vezes eu chorei na frente dele. Mas aquele foi um dia que eu chorei na frente dele. Eu falei, pastor, eu não consigo entender. Ele me falou algo que eu não vou esquecer na minha vida inteira. Ele falou, não se preocupe com o externo. Deus está produzindo algo dentro de você. Mas a célula está acabando. Mas Deus está produzindo algo dentro de você. Mas minha vida está definhando. Mas Deus está produzindo algo dentro de você. Mas você tem que reconhecer nessa hora, você fala, então tá bom, Deus. Acaba com célula, acaba com vida, acaba com emprego, acaba com o que o Senhor quiser. Mas produz o que o Senhor tem que produzir dentro de mim. Jó entendeu isso. Você entende isso, sim ou não? Terceiro ponto. Essa é uma das coisas que me deixa indignado. Você pergunta para um jovem se ele quer ter uma experiência com Deus. Se perguntar para você, você quer ter uma experiência com Deus? Pastor Anatólio vem aqui, você já fica lá, põe a mão em mim, você cai, rola e baba, e rola, e rola, e baba, e rola. Isso é muito bom, mas isso não produz uma experiência com Deus somente. Isso pode produzir um início, isso pode dar um gás em você, isso pode dar muita coisa. Mas sabe quando que é produzida uma experiência com Deus? Como foi com Jó. Quando que foi com Jó, Adriano? Versículo 5. Eu te conhecia até agora, no meio do problema, Jó está falando. Até agora, Deus, eu só conhecia de ouvir falar. É o que está escrito aí. Eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu quero uma experiência com Deus. Aí a célula não vai ninguém. Aí a pessoa, agora é a hora de conhecer Deus de verdade. Jó não sabia que era Deus. Ele falou no final do livro, eu te conhecia só de ouvir. Mas agora, no meio do problema, no meio da dificuldade, quando o Senhor arrancou tudo, agora que eu estou vendo o Senhor me abençoar, agora que eu estou vendo as coisas mudam, agora eu te conheço de ver. Agora eu te conheço de ver. Agora eu te conheço de ver. Quer conhecer o Senhor? Não adianta só orar. Adriano, você está dizendo que eu não devo orar? Não, tem que orar muito. Quanto mais você orar, melhor. Mas só orar não resolve problema. Então vou ler a Bíblia 15 vezes. Pode ler também. Você vai ser extremamente abençoado. Mas você quer uma experiência com Deus? Quantos querem uma experiência com Deus aqui? Levanta sua mão bem alto, fica com ela levantada. Eu quero uma experiência com Deus. Quer uma experiência com Deus, meu querido? Vai para o campo de batalha. Soldado só sabe o que é guerra quando ele está no campo de batalha. Mas treinou. O cara tirou naqueles negocinhos, né? Aqueles panfletinhos, sei lá o nome daquele negócio. E acertou o peito, acertou a cabeça. Sou muito bom no tiro. E treinou, e arrastou, ficou na selva uma semana. Mas só sabe o que é guerra no campo de batalha. Quer ter uma experiência com Deus? No meio da batalha. No meio da batalha. Olha para mim que eu estou quase terminando com você. No meio da batalha, levanta e fala, agora eu conheço Deus de ver. Tem coragem? Orar tem um nível de disciplina, de encargo. Jejuar também. Ler a Bíblia também. Mas ir para a batalha é só para quem verdadeiramente quer. Quer ter uma experiência com Deus? Vai cuidar de gente. Aí você vai ver.
Quer ter uma experiência com Deus? Expulsa o demônio que vai na sua célula. Quer ter uma experiência com Deus? Vai liderar uma célula que você vai ver o que é experiência com Deus. Eu nunca tive uma experiência com Deus mais forte, senão aquelas que eu estou no campo de batalha. Tá tudo ruim, tudo encrunhado. Aí Deus fala, lidera a célula agora. Vai para o campo de batalha, meu filho. É hora de ter experiência com Deus. Quarto ponto. Ah, meu Deus, o tempo corre contra mim. Quarto ponto. E esse... Oh, meu pai. Quantos querem receber a mesma coisa que Jó tinha? No meio do problema, Deus mudou tudo e transformou aquilo em dupla bênção. Consegue entender o que aconteceu com Jó? No meio de tudo ruim, tudo... Deus mudou tudo e deu o dobro. Muito mais do que ele tinha antes. Quarto ponto. Jó orou pelos amigos. Olha o que está escrito lá. Tomais, pois, 7 novilhos, 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó. Oferecei holocausto por ele, o meu servo Jó orará por vós. Porque dele aceitarei a intercessão, para que não vos trate segundo a vossa loucura. Porque vós não disseste de mim que era reto como meu servo Jó. Então foram Elifaz, o Temanita, e Bildade, o Suítes, o Faronaamatita, e fizeram como o Senhor lhe ordenava. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Versículo 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuía. Sabe o que aconteceu aqui? Jó estava doente, sem casa, sem família, uma mulher. Amaldiçoa seu Deus e morre. Fico imaginando que se fosse eu, levantava e dava um soco nela. Mas graças a Deus não era eu. E não vou fazer isso em você não, Débora, tá? Pode ficar em paz. Amaldiçoa seu Deus e morre. Sem filho, sem dinheiro, sem bem, sem nada. Doente. A Bíblia fala que as doenças de Jó eram tão... que ele tinha que coçar com telha. Imagina uma coceira na sua pele que a unha não resolve. Você tem que pegar uma telha e... Nossa, deve ser difícil demais. Aí, Jó está lá. O que eu faço da minha vida? Estou acabando. Aí chegam os amigos dele e falam, Jó, ora por nós. Ora por nós. O que é isso? O que é isso? Quantas vezes eu não tive que insistir com os irmãos, às vezes falar, irmão, vai orar. Não, mas eu estou aqui. Eu não orei muito bem hoje, agora vou orar por os outros, expulsar demônio, não sei se eu estou em condições. Jó entendeu que não tem nada a ver com ele, Deus tinha mandado. Irmão, a célula está crescendo, lidera uma célula. Mas eu? Tenho tanto problema, tanta dificuldade, a minha mãe me bate, meu cachorro me mordeu ontem, e eu não trabalho ainda, não sei o quê. Sabe de uma coisa? Eu vou te dizer uma coisa. A Bíblia fala que Deus mudou a sorte de Jó quando ele começou a orar pelos amigos dele. Deus começa a mudar a sua vida quando você começa a se preocupar mais com os outros do que com você. Não sou eu que estou dizendo isso. Vou ler de novo, porque você pode achar que eu estou querendo manipular a sua mente para você ser um líder de célula. Não é isso. Mudou o Senhor a sorte de Jó.
Estou quase terminando. Quando este orava pelos seus amigos. Ponto e vírgula. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. Jó 42:10. Está com problema, meu querido? Como é que está a sua fé? Como é que está a sua vida? Deixa eu chamar a equipe de louvor aqui. Sabe, como é que está aí o seu interior? Como é que estão os seus projetos? Olha para mim aqui, ó. Pessoal aí do fundo, não queria que ninguém conversasse. Queria que você sentasse no seu lugar. A equipe de louvor vem aqui. Quase terminando. Como é que estão os seus projetos? Como que está a sua fé? Como que está a sua célula líder? Como está a sua rede discipulador? Eu não estou muito preocupado. Presta atenção aqui, eu não converso. Se tem alguém conversando com você, fala para ele, não conversa comigo não. Estou quase terminando, aí você vai ter liberdade para conversar. Olha para mim aqui, ó. Olha para mim. Eu não estou preocupado. Eu não fico preocupado com o problema que está na sua vida. Não me preocupa se você está com um problema financeiro. Não me preocupa muito se você... Olha para mim aqui, ó. Está com problema na sua família. Não me preocupa muito se você está com problema na sua célula. Não me preocupa muito se você está com problema de relacionamento. Não me preocupa muito se você está doente. Sabe o que me preocupa? Como você está. Você está doente, mas está igual Jó? Crendo. Seu Saulo está com um problema, mas está que nem Jó, crendo. Sua vida está encrunhada, mas você está que nem Jó, crendo até o fim. Então eu creio muito que Deus vai te dar o mesmo fim que deu para Jó. Transformar a sua história. Aquilo que era problema vai ser dupla bênção. Aquilo que parecia ser destruição, Deus só usou para um caminho para abençoar mais ainda. Só que você tem que fazer isso, você tem que render a Deus. Aquilo que eu comecei falando no começo dessa palavra. Só recebe de Deus aquele que rende a Ele. Aquele que é quebrado por Ele. Nessa noite, Deus quer dar uma rasteira na sua cadeira onde você está sentado. Para levantar, sendo alguém que crê que Deus vai mudar a história. Você crê nisso, meu querido? Você tem fé para isso? Você tem disposição para isso? Eu quero orar por você nessa noite. Espírito Santo de Deus, nessa noite quer fazer algo aqui. Quer fazer na minha vida também, porque eu estou envolvido nessa história aqui toda. Fica de pé no seu lugar.